Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos sobre as competências cobradas na redação do Enem. Nós pensamos nesses vídeos justamente para ajudar você com algumas dicas que possam contribuir com o seu bom desempenho na prova. Este ano, nós sabemos que o INEP divulgou os manuais dos avaliadores do Enem. E é a partir desses manuais que nós organizamos essas dicas aqui nessa série de vídeos. É importante que você lembre que cada competência vale 200 pontos, vale até 200 pontos, e as 5 competências somadas resultam nos tão sonhados 1000 pontos na redação do Enem. Essas competências, no entanto, elas são avaliadas de forma independente, ou seja, o seu desempenho em uma das competências não vai interferir, influenciar o seu desempenho nas demais competências. Então, é possível que você tenha uma boa avaliação em uma das competências ou em mais de uma competência, e caso você não consiga atingir todos os critérios em outra competência, você vai ser penalizado naquela competência. Porém, isso não vai interferir na sua nota final. O ideal é que você conheça todos os critérios pedidos para que você tenha um bom desempenho em todas as competências. Para começo da nossa conversa, vamos entender o que o Enem quer dizer com competência. Competência é todo aquele conhecimento que você adquiriu, que tem armazenado, que tem essa bagagem de conhecimento no decorrer da vida. Então, nós somos competentes em muitos assuntos, nós temos conhecimentos em várias áreas. O conhecimento em si, ele não garante um bom resultado na redação do Enem, o conhecimento dessas competências. Por quê? Porque você precisa praticar a redação, praticar essa competência. Ou seja, você precisa desenvolver a habilidade, o saber fazer. Então, digamos que o conhecimento está no campo do saber. Você sabe, você conhece. Porém, você precisa desenvolver a habilidade referente àquela competência para que você tenha também o saber fazer. E o saber fazer, ele só vem com a prática. Dito isso, vamos passar então à análise da primeira competência, que é a competência de número 1. O que ela pede? Ela diz o seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o critério principal nessa competência é referente à modalidade escrita formal. Então, para que eu entenda a questão da modalidade escrita, é importante que eu pense também na modalidade falada da língua. Por quê? Porque a modalidade falada, ela normalmente é mais informal, mais coloquial. E essa modalidade falada não pode interferir na redação do Enem, no texto que está sendo escrito. Essa dualidade entre fala e escrita, ela está presente na língua, porque a língua ela é vista como atividade social. Vamos pensar num exemplo, numa analogia. Se você está em casa, você provavelmente coloca uma roupa mais descontraída. Pode até ser um pijama. Mas se você vai sair para algum lugar mais formal, você vai trocar de roupa, colocar uma roupa mais formal. Assim também nós usamos a língua. Quando nós estamos numa situação familiar, entre amigos, nós normalmente usamos uma fala muito mais descontraída do que nós usaríamos em uma situação formal de comunicação. Então, tanto a escrita quanto a fala, ela apresenta essa variedade, essa variação linguística em relação à formalidade. Em situações mais informais, uma língua coloquial, uma linguagem mais coloquial; em situações mais formais, uma linguagem mais culta, mais formal. No caso da redação do Enem não é diferente. Por quê? Porque a redação do Enem, ela é uma forma de interação. Você está interagindo com quem? Quem está do outro lado para receber esse texto? O seu avaliador. Então é importante que você saiba o que exatamente esse avaliador espera do seu texto, da sua redação. Em relação à competência de número 1 na redação do Enem, ela diz respeito às normas, às regras impostas ao uso específico da língua.
que é a norma padrão da língua portuguesa. Normalmente, esta norma padrão é aquela que nós aprendemos na escola, ou seja, a gramática normativa, a gramática de normas, de regras. E na avaliação do Enem, é justamente essa gramática que é cobrada. Então, como nós estamos falando de regras e de normas, a redação do Enem, ela prevê que você pode ser penalizado conforme os desvios que você cometa na prova. Então, se você não cometer nenhum desvio, você tem nota 1000. Se você cometer mais desvios, você terá uma nota menor. É isso? Não exatamente. Por quê? Há uma tolerância em relação aos desvios. Então, para que você tenha uma nota acima de 800 pontos, de 800 a 1000 pontos, você pode cometer um pequeno número de desvios. Então, se você, durante a sua redação, cometer um desvio na estrutura sintática do seu texto e até 2 desvios na estrutura gramatical, você não é penalizado por isso. Você ainda assim pode conseguir uma nota mais alta. Então, vamos ver exatamente quais são estes desvios que podem reduzir a sua nota. O primeiro deles fala sobre a estrutura sintática do texto. Então, a sintaxe do texto está relacionada às orações e aos períodos. De que forma você está construindo o seu texto, né? As orações, a gente sabe que na oração vai ter necessariamente um sujeito, um verbo, pode ser que não tenha, que seja um sujeito inexistente. E isso você já estudou, né, sobre as questões de sintaxe. Então, você tem que relembrar todas essas questões na hora de você compor um texto bem estruturado sintaticamente. Então, a oração, ela vai apresentar o sujeito, verbos, complementos, né, complementos verbais, como objeto direto, objeto indireto, e de que forma você constrói essas orações. Pode ser uma oração principal, você pode ter orações subordinadas ou coordenadas com essa oração principal, compondo períodos. E esses períodos vão compor os parágrafos, e dentro do texto, os parágrafos compõem o todo do texto. Então, perceba, você sai de uma unidade menor, que é a oração, passa pelo período, compõe um parágrafo e vários parágrafos, um texto. Então, quando a gente fala na estrutura sintática, na redação do Enem especificamente, 2 critérios são considerados para penalizar em relação à sua nota. O primeiro deles é o truncamento. O truncamento é quando você separa 2 orações que têm uma relação de subordinação, por exemplo, com um ponto final, onde deveria haver uma vírgula. E a justaposição, que é o contrário disso, que é quando eu coloco uma vírgula onde deveria haver um ponto final. O outro tipo de desvio, né, que é penalizado na prova, é referente à gramática em si. Sobre a gramática, nós temos alguns eixos, né, de desvio. O primeiro dele fala sobre as convenções da escrita. Então, o que é a convenção da escrita? Por exemplo, a ortografia correta das palavras, a acentuação, a pontuação das orações, dos períodos, o hífen, todas essas questões que são convencionadas na escrita. Qual é, por exemplo, a grafia correta de uma palavra, a acentuação correta, etc. Essa é a primeira forma de desvio cobrado na prova de redação. O segundo fala sobre desvios gramaticais, ou seja, a regência verbal, concordância, regência verbal nominal, concordância, pontuação, né? Todos esses critérios também referentes à gramática normativa. Então, quando eu escolho, por exemplo, uma gíria ou um termo mais informal, mais coloquial, eu posso ser penalizado, porque a competência fala claramente que ela exige um texto formal, né? E também quando temos algumas marcas de oralidade no nosso texto. Hoje, como tem como nós usamos muito a internet, o WhatsApp, então já automaticamente a gente acaba abreviando algumas palavras, e isso tem que ser lembrado
na hora da redação. Então, você escreva a redação se atentando para não incluir nenhuma forma, nenhuma marca dessa de oralidade, e no final do seu texto você releia, revise para poder constatar que realmente você não deixou escapar nenhum desses desvios. E aí temos também a questão da escolha vocabular. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que usar um vocabulário muito rebuscado na minha redação? Não, não necessariamente. Você pode escolher muito bem palavras, dar preferência para aquelas palavras que vão expressar com mais clareza o que você quer dizer, mas a questão da escolha vocabular, ela fala mais sobre o emprego da palavra fora do seu sentido, né, dicionarizado. Então, por exemplo, na redação sobre a internet, o candidato usa logaritmo no lugar de algoritmo. Ele fez uma confusão de palavras, então ele não escolheu bem essa palavra para colocar no seu texto. Retomando, para nós finalizarmos aqui a questão da competência 1, é importante também que você evite o uso da primeira pessoa, né? Eu considero, porque é uma marca de oralidade, dê preferência à terceira pessoa, que seria o impessoal, ou mesmo ao nós, a primeira pessoa do plural. Mas eu recomendo que seja a terceira pessoa, o impessoal, por o texto passar uma mensagem mais formal, mais objetiva. Basicamente, o que se cobra na competência 1, referente ao domínio dessa escrita formal, da língua portuguesa, você vai atender a critérios de estrutura sintática, evitando justaposições e truncamentos, e também atendendo ao que pede a gramática normativa, que é aquela que nós aprendemos na escola, que tem as regras, sobre acentuação, uso de hífen, pontuação e esses demais aspectos que nós consideramos aqui. Então, este é o nosso primeiro vídeo, e na sequência nós teremos os vídeos sobre as demais competências. Fique atento e acompanhe esses vídeos.